Boa noite a todos. Iniciamos agora a apresentação do Seminário de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 2, do curso de Licenciatura em Pedagogia, Polo Corinto. A nossa professora é Maria Luciana Cardoso de Araújo. O tema do nosso seminário é os processos e critérios de escolha de livros didáticos de português. O que dizem os professores? As cursistas que contribuíram para a elaboração deste seminário foram Ana Paula, Lívia Maria, Maísa Caroline e Sandra Márcia. Atualmente, embora o professor disponha de variados recursos tecnológicos para subsidiar as suas práticas de ensino, o livro didático continua sendo um dos materiais mais frequentemente utilizados em sala de aula. Com certeza, porque a coletânea textual, as propostas de atividades, as sugestões de projetos didáticos e os demais recursos que o constituem podem facilitar o trabalho docente. O livro didático está presente diariamente na sala de aula e constitui um dos elementos básicos da organização do trabalho docente. Diante disto, é possível perceber que com a criação do Programa Nacional do Livro Didático PNLD, as questões relacionadas à escolha e ao uso dos livros didáticos nas escolas públicas brasileiras passaram a receber novos encaminhamentos políticos e pedagógicos. O Programa Nacional do Livro Didático, em parceria com o Fundo Nacional de Educação, órgão federal responsável pela administração de recursos, viabilizam a aquisição, avaliação e distribuição dos livros didáticos. Quando foi criado, em 1985, o Plano Nacional do Livro Didático não apresentava a organização e a atribuição que tem hoje. Este tem se desenvolvido por meio do cumprimento de algumas etapas, iniciadas pela adesão das redes ao programa e contemplando ainda a inscrição das editoras e avaliação das coleções, o processo de escolha realizado pelos professores e, por fim, o recebimento dos exemplares. Diante disso, segundo Batista e Val em 2004, o livro didático está presente diariamente na sala de aula e constitui um dos elementos básicos da organização do trabalho docente. Então, com tudo isso, a gente pode perceber aí a importância do Programa Nacional do Livro Didático e a importância aí do uso didático, do uso do livro didático em sala de aula e do uso consciente, do livro didático em sala de aula. Desde a implantação do Plano Nacional do Livro Didático, muitas modificações relacionadas à presença dos livros didáticos nas escolas aconteceram. Tais mudanças envolveram mercado editorial, investimento financeiro, adequação dos livros face aos novos paradigmas científicos e metodológicos, entre outras modificações que, de forma gradativa, exigiram desse programa uma organização sistemática e criteriosa de suas ações. Etapas do desenvolvimento da organização do Plano Nacional do Livro Didático. O PNLD tem se desenvolvido por meio do cumprimento de algumas etapas, iniciadas pela adesão das redes ao programa e contemplando ainda a inscrição das editoras, a avaliação das coleções, o processo de escolha realizada pelos professores
E, por fim, o recebimento dos exemplares. Apesar das ações desenvolvidas pelo Plano Nacional do Livro Didático, o processo de escolha do livro didático nem sempre tem acontecido da maneira prevista pelo programa. Vários autores, eles têm visões diferentes aí a respeito dessa escolha do livro didático. No caso do Batista, em 2004, ele vem dizer que, em pesquisa de caráter exploratório realizada com professores que participaram do processo de escolha, ele constatou que os docentes demonstraram possuir informações limitadas sobre o processo de avaliação dos livros didáticos. Já Costa Val, 2002, apontou que os professores preferiram consultar os exemplares das coleções didáticas em vez do guia. Castanheira e Evangelista, 2002, teve como objetivo perceber padrões recorrentes ou diferenciados de processos de escolha dos livros didáticos em escolas públicas do país. Elas constataram situações diversificadas no que se refere à escolha, ao recebimento e ao uso dos livros de língua portuguesa e alfabetização. O estudo deste artigo foi com o intuito de investigar como ocorreu o processo de escolha do livro didático em uma escola da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, situada no município de Acoverde, e quais foram os critérios considerados pelos docentes ao realizarem suas escolhas. Então, o processo de escolha do livro didático, ele não aconteceu aleatoriamente, visto que os docentes buscaram recriar espaços, momentos ou mesmo possibilidades para analisar e discutir sobre o uso do livro didático a ser adotado em sala de aula. Para finalizar, com o estudo deste artigo, foi possível perceber que, ao realizarem a escolha do livro didático, os docentes buscam também identificar qual coleção didática pode melhor facilitar a organização do seu trabalho na dinâmica do cotidiano da sala de aula, bem como subsidiar a gestão das diversas atividades com os quais se deparam diariamente em sala de aula. Segue agora a referência utilizada para a realização deste trabalho, o artigo Os processos e critérios de escolha de livros didáticos de português, o que dizem os professores. Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigada. Boa noite.